Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui na sequência do estudo sistematizado, na nossa aula número 42, ainda percorrendo as páginas da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, junto ao primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei. Todas as mudanças, sejam elas sociais, morais, as grandes transformações econômicas ou as próprias mudanças da natureza, nada disso acontece repentinamente. Depois dos acontecimentos passados, nós podemos assim verificar que todos eles foram anunciados por sinais ou movimentos, que nós podemos chamar de movimentos precursores, que já davam a entender ou preparavam as pessoas para aqueles acontecimentos que viriam após. Na nossa sequência histórica aí de quase, mais ou menos 3.000 anos dessa pequena revisão histórica, nós podemos observar que Abraão foi quem fez o lançamento da ideia, foi quem fez o trabalho precursor para o trabalho de Moisés que viria depois. Abraão faz o lançamento da ideia de um Deus único, procurando firmar essa ideia entre o seu povo, porque chegaria o momento em que Moisés oficializaria através do Decálogo, sob uma inspiração divina, sendo Moisés um profeta e o Decálogo sendo inspiração divina. Moisés, portanto, oficializaria através do Decálogo a unidade divina e a revelação da justiça, da verdadeira justiça à humanidade terrestre. A partir de 1.300 anos antes de Jesus, o respeito passa a independer, veja, o dever do respeito passa a independer da força ou da superioridade. Todos têm, a partir daí, o dever de respeitar a integridade física, a integridade moral, os bens do próximo, abolindo-se toda e qualquer manifestação de violência, manifestação primitiva. É claro que ainda nós não conseguimos viver tudo isso, porque se a humanidade já vivesse pelo menos aquelas 10 sugestões do Decálogo, nós já estaríamos vivendo realmente um clima de felicidade aqui, mesmo em um planeta de expiação e provas. Buda, Sócrates, Confúcio, Lao Tse fizeram o trabalho precursor para o cristianismo, fazendo o lançamento da ideia da fraternidade naquela faixa que nós vimos anteriormente, de mais ou menos 600 anos antes de Jesus. Mesmo a doutrina espírita teve seu lançamento, veja, houve um movimento precursor que foram todos aqueles fenômenos de efeitos físicos e a atuação marcante de alguns médiuns, como Andrew Jackson Davis, Swedenborg, Daniel Dunga-Home. Então foi uma época em que houve uma intensificação dos fenômenos de efeitos físicos, chamando a atenção para a possibilidade que os espíritos poderiam os espíritos poderiam intervir diretamente na matéria, para que quando a mediunidade de efeitos inteligentes assumisse o seu papel de instrução, já fosse compreendido que os espíritos são as inteligências sem o corpo material e que podem continuar se comunicando, se relacionando com a humanidade encarnada. Em verdade, todos nós, embora quando nós estamos vivendo o momento histórico, nós não nos sentimos dessa maneira, mas todos nós estamos no momento escrevendo o quê? A história, participando da história da humanidade, vivendo os acontecimentos aqui de 1950, 60, 70, alguns um pouquinho mais, mas todos nós estamos escrevendo agora nessa encarnação, neste momento, também um pouquinho da história da humanidade terrestre, vivendo o nosso momento histórico. O que nós podemos sentir em fazendo essa revisão, esses fatos acontecidos nesse nosso trabalho de há 3.000 anos antes de Jesus para cá, o que vai ficando claro é que existe um plano, veja, de instrução, um plano divino voltado para a humanidade terrestre.
E ele vem acompanhando sempre exatamente a maneira como nós vamos vivendo esses acontecimentos. Então existe um plano de instrução e existe a realização humana, e à medida que as condições vão sendo suficientes, a instrução vem sendo oferecida, permitindo o quê? Facilitando o progresso do homem, pois é através da revelação, ainda o recurso da revelação tem sido muito utilizado para os ensinamentos de ordem moral. Nós paramos mais ou menos naquele período da história do povo judeu, quando em 546 a.C., os judeus retornaram da Babilônia, retornam para a região ali às margens do rio Jordão, reconstroem o seu templo, que havia sido construído por Salomão e depois destruído naquele período da invasão dos babilônios e depois da sua permanência na Babilônia. Eles retornam, reconstroem o seu templo e retornam à sequência da sua própria história. A história realmente é composta, como nós dizíamos anteriormente, pelo dia a dia de todos nós. Naquela época também as pessoas, claro que os recursos eram diferentes, o cenário era diferente, mas eles se casavam, tinham filhos, negociavam, trabalhavam, sofria-se, chorava-se, existia alegria. Tanto lá como agora, a humanidade continua escrevendo a sua própria história. Nesse período em que eles retornam à sua região, continuaram sempre tendo uma relação assim muito difícil com as divisas, com aqueles povos vizinhos, os filisteus, os moabitas, os macabeus, da mesma maneira que aquela sucessão de povos que sempre entram, sempre existe uma expansão de um império, depois chega a seu declínio, conviveram com a expansão dos persas, dos macedônios, até que chega a época em que o Império Romano começa a se expandir. A história do povo hebreu, agora povo judeu, sempre foi muito tumultuada. E agora nós vamos voltar um pouquinho, 900 anos antes de Jesus. Emmanuel dá um realce especial em A Caminho da Luz à formação do Império Romano e a importância que o Império Romano teria na história da humanidade, não só aquela que a história registrou, mas aquela que é o que a história humana não registrou, mas que era o planejamento, era a proposta divina para aqueles espíritos que começaram a se reunir na região conhecida como Lácio. Era uma região pantanosa. Hoje nós temos a Península Itálica. Então o Lácio era uma região ali da Itália, e as tribos dispersas de latinos, sabinos e etruscos começaram a se dirigir para esse determinado ponto, e Emmanuel deixa bem claro que, sob inspiração divina, pois aqueles espíritos haviam planejado construir um império, desenvolver uma cultura, pois eles também estavam integrados no trabalho que Jesus viria a realizar 900 anos após. Então, muitas vezes nós imaginamos que as coisas acontecem ao acaso. Acaso parece que é uma palavra que não existe no dicionário de Deus. Esses espíritos, por inspiração divina, vão se reunindo e começam a construir uma civilização. A afinidade é a determinante para a atração, para as uniões. O que determinou que Jesus viesse nascer no futuro daquele grupo descendente dos semitas, que já era um grupo do tronco ariano, foi que aqueles espíritos que se uniram ali sob a proteção, digamos assim, de Abraão, tiveram facilidade de entender uma coisa: que Deus era um só. Não que isso os tornasse moralmente muito bons, dóceis, que compreendessem as dificuldades daqueles que não faziam parte da sua raça, não. Eles tiveram facilidade de entender que Deus era um só. Isso foi o suficiente para que se investisse nesse princípio que daria o apoio para que Jesus pudesse vir viver a lição maior, que é o amor. Este grupo de espíritos que se reuniu e que daria origem ao Império Romano,
Eles traziam uma característica importante. Haviam assimilado, veja, existe o pendor natural do espírito, e haviam assimilado o sentido da justiça e da disciplina. Essa foi sempre a característica do Império Romano, até que depois o Império acabou também desaparecendo, se esfacelando e desaparecendo. O início da história de Roma é envolto em lendas e fica muito difícil se separar o que é verdade e o que é lenda. Mas o que a história oferece, então nós estamos procurando trazer assim de uma maneira também bem sucinta, é que dois gêmeos, Rômulo e Remo, que possivelmente filhos de uma sacerdotisa, uma vestal chamada Réia Silva, dão início a uma sucessão de imperadores. Não vamos entrar nos detalhes que foram criados por uma loba. Veja, nós estamos procurando seguir apenas a sequência assim, dos acontecimentos. Esses dois jovens, depois Rômulo acaba assassinando Remo, e inicia-se a partir daí, de 754 a 510 a.C., uma sucessão de 7 imperadores, que foi a primeira forma de governo que esse povo passou a ter. Nós tivemos como imperadores dessa fase Rômulo, Numa Pompílio, Tulo Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Antigo, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Depois, outras formas de governo, foi proclamada a República, houve depois o Triunvirato, formado por três dirigentes. Esse grupo acabou assim exercendo uma liderança e uma influência muito grande, exatamente pela sua disciplina, sempre muito bem administrado. Apenas desde a sua formação, um pequeno problema acabou assim atrapalhando um pouco o desenvolvimento do Império Romano. Da mesma maneira que entre os indianos houve a separação de castas, entre aqueles que se diziam descendentes de Brahma e os párias que não eram descendentes do deus Brahma. Entre o povo romano formou-se uma divisão social, a classe dos patrícios e dos plebeus. O que é que determinava alguém ser patrício ou ser plebeu? O nascimento. Os patrícios eram os descendentes das primeiras famílias, das primeiras gens que formaram o império. A partir daí eles mantinham o nome. Júlio César pertencia à gens Júlia, como a esposa de Públio Lentulus Cornélius, também pertencia à gens Júlia. Então aquelas famílias constituíam a nobreza, e isso acabou complicando um pouco o progresso da própria Roma, porque as brigas, as dificuldades de relação entre as duas classes acabaram comprometendo. Veja, essa discriminação, esse fato de você não poder mudar de situação, como as castas na Índia, embora mais duríssimo, claro, de uma maneira mais rígida, mas isso atrapalhou também em muito o desenvolvimento do Império Romano. Roma foi o berço do direito no mundo ocidental, e ao lado disso deixou a marca das suas conquistas. Apenas que estes espíritos haviam assumido um compromisso com Jesus de organizarem um império, mais ou menos dentro das condições que o Império Romano se formou, mas eles teriam uma responsabilidade de instruir todos os povos, a quem depois eles chamariam de bárbaros, e não de conquistá-los e não de escravizá-los. E que quando Jesus viesse, o Império Romano, a essa altura, depois de 900 anos, bem estruturado, bem desenvolvido, e já procurando oferecer àqueles povos com menos condições de cultura, oferecer o que? Instrução, oferecer, claro, a oportunidade de crescimento, promover o progresso de todos aqueles a quem eles escravizaram. Haveria uma facilidade maior na divulgação do cristianismo. A proposta divina para o Império Romano era de assimilar o cristianismo e, naturalmente, divulgá-lo entre todo o mundo conhecido da época. Se isso houvesse ocorrido, nós não teríamos tido os 10 anos, os 10 séculos da Idade Média, que foi a reação natural ante o esfacelamento do Império Romano.
Mas continuando a história, Roma passou por várias formas de governo, até que chegamos no ano 101, por volta do ano 100, a época do primeiro imperador da sequência agora dos 12 Césares, Caio Júlio César, que foi eleito cônsul, depois se torna imperador. Ele expande inicia um processo de expansão dos territórios romanos. César era uma pessoa, além do grande general, era alguém instruído, e o pessoal de mais de 20 anos ainda deve se lembrar na escola das traduções do De Bello Gallico, né, que eram os trechos tirados dos manuscritos de César, que ainda faziam parte dos livros de latim da nossa época de escola. Então, as campanhas, ele tinha o cuidado de anotar tudo, narrar. Todas as campanhas, César fez o trabalho assim de reportagem, registrando esses acontecimentos, registrando essa parte da história. César expande em muito as divisas do Império Romano. O Império Romano chegou à África, chegou ao Oriente Médio, à Inglaterra. Todo o mundo ocidental conhecido daquela época recebeu a influência, de uma certa maneira os benefícios e também o preço de conviver com esse grande império em expansão. O Estado de Israel, agora Judéia, o povo judeu, quietinho lá no seu cantinho, também recebe a visita das legiões romanas. E no ano 63 antes de Jesus, o general Pompeu toma posse em nome de César dos territórios dos judeus, divide os territórios em 4 províncias, e ali são nomeados 4 reis menores, os tetrarcas, e o povo judeu, que já havia dividido o reino naquela época de Salomão por causa da história do imposto, agora se via na situação mais difícil ainda, de pagar imposto não para o seu próprio governo, mas de ser obrigado a recolher impostos para quem? Para os conquistadores romanos. E os romanos eram muito zelosos com relação à parte administrativa e exerciam um controle muito grande em todas as províncias, tanto que eles preferiam, se houvesse a possibilidade de negociar com o rei, transformar esse rei em vassalo, mas deixá-lo como intermediário entre o seu povo, isso era feito. E é o que acontece ali nessa época. Herodes o Grande, um dos primeiros, nós tivemos 4 Herodes, porque quando a gente vai olhar a história, Herodes é tão citado, puxa, mas esse senhor viveu quantos anos? Nós tivemos 4 Herodes. E a essa época em que Jesus nasceria, Herodes o Grande está ali reinando, administrando uma das 4 partes, então era o tetrarca da Judéia. César parte, foi assassinado pelo seu sobrinho Brutus, e quem o sucede é o seu sobrinho adotivo, Júlio César Otávio, que passou a ser conhecido como Augusto. Augusto imprimiu um rumo um pouco diferente àquele que o seu tio havia dado ao Império Romano. César caracterizou-se pelas conquistas, pela administração, pela expansão do Império Romano. Augusto, uma alma mais sensível, e é Humberto de Campos, em Boa Nova, na introdução do livro Boa Nova, quem nos traz assim essas informações, mostrando que Augusto preferiu apenas manter as divisas, as conquistas do tio, e procurou, ao contrário, embelezar, enriquecer, cuidar daquilo que ele havia recebido como responsabilidade, sendo que o imperador de Roma, naquele momento, um dos maiores governantes do mundo, planeta Terra. Há um desenvolvimento muito grande a essa época nas artes, na filosofia. É a atuação dos poetas Virgílio, Ovídio, Salustio, Tito Livio, Mecenas, que foi também um personagem importante dessa época, era um senhor muito rico e auxiliou muito, patrocinou o desenvolvimento das artes. Augusto procura não só embelezar, não só desenvolver recursos, cuidar mais da própria capital, que era Roma, como também das províncias.
principalmente a Samaria, que nós já conhecemos como capital lá do reino de Israel, e que depois ela continuou a existir, não mais na situação de reino, mas fazendo parte agora do reino de Judá e agora vassalos do Império Romano. A própria Samaria recebeu muitos melhoramentos, foram construídos templos, palácios. A época de Augusto foi conhecida na história como o século de Augusto, em que houve, como diz Humberto de Campos, ele diz assim que a águia romana descansa um pouco. Ao invés de tantas conquistas, Augusto apenas mantém o que o tio havia feito e procura oferecer melhores condições. Não que este espírito fosse alguém a quem pudéssemos chamar de missionário. Humberto de Campos o descreve como uma alma sofrida, com muitos problemas físicos, problemas familiares, e isso possivelmente fez dele uma pessoa menos agressiva e mais voltada para as coisas interiores, digamos assim. Foi o que de melhor a espiritualidade encontrou para colocar como imperador do maior império daquele momento, para que a vinda de Jesus fosse feita de uma maneira mais tranquila. E ainda Humberto de Campos que coloca, que identifica nesse período de paz, ele diz que era a esfera de Jesus, a atmosfera espiritual, tanto de Jesus como dos espíritos que viriam dar suporte ao cristianismo, que se aproxima da terra e criam esse clima de paz, de harmonia, de fraternidade, que, por incrível que pareça, se repete ainda em todos os anos, apesar dos 1996 anos passados. Então, os espíritos que fariam parte, seus avós, seus pais, os discípulos, então aqueles espíritos que viriam conviver mais diretamente com Jesus, porque Jesus, como relação aos seus discípulos, era quase que o mais novo que todos eles. Então, esses espíritos se aproximando da terra, a própria figura de Jesus, apoiados pela sensibilidade, pela, de uma certa maneira, tranquilidade do imperador romano, estabeleceram um clima de relativa paz, mesmo os judeus estando na situação de vassalos do Império Romano. Quem reinava a essa época na Judéia era o primeiro Herodes dessa sequência, Herodes o Grande, que viveu de 39 a 4 a.C. Agora aqui tem um ponto interessante. Este foi o rei dos judeus que conviveu com Jesus no seu nascimento. E Herodes, segundo a história, desencarnou no ano 4 antes. Parece que nós já passamos o ano 2000, porque ele desencarna 4 anos antes daquela data em que se atribui como sendo o ano 1. E a este Herodes que se atribui a célebre matança das crianças em Belém. Mas nós vamos continuando com a nossa historinha. Vocês podem se acomodar melhor assim, na poltrona, né? Tranquilos que ainda tem alguma coisinha, algumas coisas a serem colocadas. Agora nós vamos, através da imaginação, nos localizarmos nas terras de Judá. E diz o evangelista Lucas, que é quem melhor narra esse fato, que eu vou passar para vocês. No templo nós vamos encontrar um homem orando, seu nome é Zacarias. Era um senhor, assim, de reconhecidas virtudes, que tinha determinadas funções no templo. Já era relativamente idoso, sua esposa se chamava Isabel. E se ele pudesse pedir alguma coisa a Deus, ou uma pontinha assim de tristeza que talvez lhe marcasse o interior, era o fato de até aquele momento eles não haverem conseguido ter nenhum filho. Veja que a história desses personagens do Velho Testamento em algumas situações se repete. Zacarias e a esposa, a bem da verdade, já haviam até desistido daquela história de ter um descendente. Mas Zacarias nesse dia está no templo e as pessoas que o aguardavam do lado de fora estranham a sua demora. Alguém nesse momento diz que ele deveria estar em um contato com, não assim com os espíritos,
mas que ele estava preso, não é essa maneira como hoje a luz da doutrina espírita, não, está lá conversando com os espíritos, mas o sentido que se dá em vendo o texto é que eles tinham certeza que ele estava lá num contato mais direto com Deus. E realmente acontece. Ali os textos bíblicos dizem que aparece um anjo, que nós sabemos serem os espíritos, e esse anjo se identifica como Gabriel e traz uma notícia que Zacarias não pôde de início aceitar. Possivelmente, veja, existem os bastidores, né? A sua esposa já estivesse até imaginando que estivesse na menopausa. Aí chega o Gabriel e lhe diz que ele vai ser pai. Claro que Zacarias, depois do choque, duvida. Imagina, nós dois já idosos. Gabriel lhe diz o seguinte, que ele deveria colocar no menino o nome de João. E que ele, Zacarias, perderia a voz até que o menino nascesse. E isso acontece segundo a narrativa de Lucas, que é o que melhor narra esse trechinho. Quando Zacarias sai ali do templo, não pôde contar o que havia acontecido. E passado alguns dias, a sua esposa começa a ter uns desejos estranhos. Resolve querer abacaxi no meio da noite. Isso é brincadeira. Mas Isabel começa a notar abacaxi naquela terra, meio difícil, né? Coitado do Zacarias. Mas Isabel começa a notar que estava grávida. Depois de passada a surpresa, ela ficou envergonhada. Porque eles estavam se achando mais para avós do que exatamente para pais. Isabel tenta durante algum tempo disfarçar a gravidez, mas depois o fato se torna evidente e claro que os preparativos pode diferir nas coisas, no tipo de roupa, mas os preparativos começam a ser feitos e nesse meio tempo também uma prima de Isabel que morava um pouco distante, na região numa cidade da Galileia chamada Nazaré. Ali também essa jovem, chamada Maria, que havia se casado com o carpinteiro José, recebe a visita do Gabriel. Acho que é porque não existia, se Gabriel falasse que estava grávida, não tinha erro. E já dava até o sexo do menino melhor. Como é que chama o exame que faz hoje? Ultrassom? Mas que o ultrassom perde longe. Gabriel chegava e dizia que estava grávida e já dava o sexo do menino e o nome. Se apresenta também a Maria e diz que ela seria a mãe e que o seu filho seria alguém diferente. Maria era muito jovem e é interessante a resposta que ela dá. Porque dizer que vai ser um filho diferente, o que Gabriel lhe diz é o seguinte, que reinaria para sempre sobre a casa de Jacó. Voltando lá no texto, porque depois eles se dividiram em 12 tribos, mas na época de Jacó havia a unidade, ainda não havia, o povo não havia se subdividido nas tribos, não havia acontecido a divisão dos reinos, nada, que portanto o seu filho, seria alguém diferente, reinaria eternamente sobre a casa de Jacó. Quem narra esse trecho é Lucas. Os que comentam o nascimento de Jesus são Lucas e Mateus. Tanto Marcos como João, pouca coisa falam, quase que nem tocam no assunto. Maria está grávida e vai visitar a sua prima, lá na Judéia, chamada Isabel. E quando ela chega, Isabel, sem saber, não haviam conversado ainda, Isabel já faz uma saudação, inspiradamente reconhecendo a grandeza daquela criança, daquele espírito que Maria trazia, oferecendo a oportunidade de nascimento. A história tem procurado engrandecer os seus líderes, principalmente aqueles que se destacam no campo moral, procurando dar uma visão de nascimentos diferentes, contrariando as leis de reprodução, como se isso se constituísse ou empanasse o brilho do trabalho daquele espírito.
À luz da doutrina espírita, Jesus nasceu como nascem todas as crianças até hoje, filho de José, tanto que José era da tribo de Davi e Jesus sempre se dizia descendente da casa de Davi. Então, quem estabelecia essa linhagem era o pai. José foi pai de Jesus, Maria foi sua mãe. E quando Maria já estava num estado já adiantado de gravidez, ainda segundo Lucas, Augusto decreta o censo. Os romanos eram muito zelosos, como nós dissemos anteriormente, nos assuntos administrativos e econômicos. Quem lê o livro Esquina de Pedra deve sentir uma passagem. Veja, as pessoas tinham que prestar contas às autoridades romanas, até da produção das suas chácaras, das fazendas, de tudo. O indivíduo tinha que pagar o imposto, ou em dinheiro ou em espécie, de tudo que era produzido. E a contagem das pessoas, veja, os historiadores divergem deste censo efetuado a essa época. Mas Lucas, inclusive, fala quem era até o governador da Síria, um senhor chamado Quirino. E é apenas Lucas que faz esse comentário. Mas Augusto decreta o censo, e não era igual hoje, que o funcionário do IBGE vai nas casas de todas as pessoas para fazer a contagem. As pessoas tinham que se dirigir ao seu lugar de origem. No caso do casal, no lugar de origem do marido, já que a mulher não fazia muito diferença naquelas épocas. José vai com Maria para a região de Belém, sai de Nazaré e vai para Belém. Meio de transporte, segundo os textos, a realidade da época, o melhor que ele arrumou para sua esposa, grávida, dali no 8º, quase 9º mês de gestação, foi um burrinho. A distância, não sei se era muito grande, parece que dá uns 80, 90 quilômetros, mas uma senhora grávida, fazendo uma viagem dessa, se o nenê ia demorar mais um pouco, a situação começa a ficar difícil para o casal. Não foi apenas o casal Maria e José que se dirigiram a Belém. É outra ideia que se faz, que José era muito pobre, que José era carpinteiro, ele representava o quê? A classe operária da época. Ele era carpinteiro, teria condições de pagar uma hospedaria, ainda que humilde, para sua esposa. Só que eles começaram a procurar e não encontravam nenhum lugar. As portas todas se fechavam porque estava tudo abarrotado de gente. Não foi apenas o casal que se dirigiu para aquela região para se apresentar aos oficiais recenseadores. E eles vão se afastando, e quando chegam na região, numa região mais retirada, numa região rural, uma família fica penalizada de ver aquele casal, aquela senhora estado adiantado de gravidez, quase que em trabalho de parto, e eles oferecem para eles que eles se acolhessem na estrebaria, que é o lugar onde se recolhe os animais, de uma certa maneira até com relativo conforto dentro da situação. E ali, naquele momento assim, sublime para a humanidade, Joana de Ângeles chama Jesus de o Rei Solar. O Rei Solar chega da maneira mais simples, não contrariando as leis, porque Jesus foi claro em outras oportunidades que ele não havia vindo contrariar as leis, e a lei de reprodução faz parte da natureza aqui do planeta terrestre. Possivelmente, claro, amparado por José, o bebê nasce, e as visitas que chegam em primeiro lugar, os pastores, o pessoal ali da redondeza. Não existiu aquele clima de noite de Natal, mas se sentia, veja, no sentido que nós damos hoje, mas se sentia, segundo os textos, principalmente de Lucas, a presença dos Espíritos, a alegria que foi a chegada daquele menino que vinha com a maior mensagem, que seria reconhecido como Messias, que havia vindo viver a mensagem do amor. Eles permanecem ainda ali em Belém, durante o período, o que faz parte ainda das tradições dos judeus, que o primeiro filho, homem, é consagrado ao Senhor.
Portanto, ele deveria ser levado ao templo de Jerusalém, passado o período dos 40 dias do puerpério da mãe, porque a mulher, quando está ou menstruada ou quando ela tem bebê, ela é considerada impura, então ela não pode ir ao templo. Então eles precisariam esperar os 40 dias para que Jesus fosse levado ao templo. No 8º dia, ainda segundo Lucas, ele passou pela cerimônia da circuncisão, que era um costume dos judeus. E aos 40 dias ele foi levado ao templo de Jerusalém. Ali ele foi reconhecido por Simeão, que era um senhor que prestava trabalhos ali no templo, alguém muito respeitado. Simeão, já idoso, quase que cego, não enxergando, quando ele vê o casal com o menino, ele diz que agora sim ele poderia partir, porque ele havia visto, olhado nos olhos do Messias. Nos textos dos profetas antigos existia a profecia da vinda do Messias. Só não reconheceu Jesus. E os judeus não reconhecem até hoje porque não quiseram. Porque Jesus fez questão de marcar com a sua passagem todas as profecias. Até o nascimento em Belém não foi ocasional, pois havia uma profecia de Isaías que o Messias nasceria em Belém. Eles permanecem durante um período e agora nós vamos encontrar uma pequena divergência entre os evangelistas. Segundo Lucas, depois dessa visita ao templo, eles retornam para Nazaré. Segundo Mateus, aí vem uma outra história. Só um detalhezinho, além de Simeão, quando eles estão no templo, a profetisa Ana também reconhece naquele menino o Messias esperado pelas escrituras, pelas tradições do povo judeu. Humberto de Campos até fala alguma coisinha a mais. O pessoal todo esperava o Messias, o probleminha foi questão de interpretação. Os judeus àquela altura, sentindo o peso, claro, de se transformarem em vassalos do Império Romano, eles imaginavam que quando o Messias viesse, ele os viria libertar como Moisés havia feito com os hebreus no Egito. Então, veja, as profecias indicavam que o Messias chegaria ali, facilmente reconhecido. O que aconteceu depois é que Jesus não preencheu exatamente ou não respondeu às expectativas humanas do povo judeu. Eles não entenderam que o Messias que Jesus viria realizar um trabalho para a humanidade. Mas ele foi reconhecido por Simeão, por Ana, e depois por muitos daqueles que, em ouvindo a mensagem do cristianismo, se sensibilizaram e se tornaram, a partir daí, divulgadores da Boa Nova também. Mas, segundo Lucas, eles vão direto para Nazaré. Segundo Mateus, Mateus narra, nesse período, a visita dos magos vindos do Oriente, que não eram reis, mas, segundo alguns autores, representantes da ciência secreta, de várias organizações secretas ali do Oriente, da região, que vieram reverenciar Jesus por saberem que aquele é o Messias, deixam os seus presentes. Só que quando os magos, essa agora é a narrativa de Mateus, quando esses viajantes chegam a Jerusalém, eles começam a procurar o Messias, porque imagina, se esse personagem tão importante estava ali, ele deveria estar no lugar, o pessoal reverenciando. Eles haviam se abalado a uma viagem tão distante para encontrar o menino e ninguém ali está sabendo de nada. E a história acaba chegando aos ouvidos de Herodes, que aqueles magos vindos do Oriente estavam procurando o rei dos judeus. Herodes, que já vivia negociando e lutando muito por se manter no trono, ele precisava agradar os romanos e os judeus. Sente-se ameaçado e diz o seguinte, que ele não sabia de nada, mas que se eles encontrassem o menino, que voltassem e lhe dissessem que ele também iria prestar as suas homenagens.
Os 3 viajantes encontram, não foi exatamente na noite de Natal que chegou os burrinhos, os pastores, os magos, todo mundo junto na mesma cena, não. A coisa é meio assim, meio distanciada. Eles vão lá, encontram Jesus, oferecem os seus presentes, conversam com a família. São avisados em sonho que não deveriam voltar e dar notícia para Herodes, não. Porque Herodes não tinha boas intenções para com o menino. Eles retornam para os seus países e José é avisado em sonho que deveria não voltar para Nazaré, mas que deveria levar o menino para o Egito. E segundo Mateus, José faz essa viagem, que não levou 40 anos, faz essa viagem passando pelo Istmo de Suez, e eles permanecem no Egito até mais ou menos Jesus completar 8 anos, que é quando Herodes morre e o sucede o seu filho, Herodes Antipas. Como Herodes não teve notícia, os magos não voltaram para lhe dar um retorno se havia encontrado ou não a criança, e é apenas Mateus que narra esse fato também, Herodes determina a morte de todos os meninos do sexo masculino na faixa de 2 anos, na região ali de Belém. Então não foi um acontecimento de todas as crianças judias, mas alguma coisa ali, segundo alguns historiadores, muitos não aceitam esse fato, de umas 30 ou 40 crianças daquela região de Belém. Veja que os fatos não foram assim, as coisas não aconteceram assim tudo ao mesmo tempo, tanto que o decreto era para as crianças de 0 até 2 anos, porque também Herodes não tinha certeza da idade do menino. E esse é o probleminha da diferença dos anos. Quem decretou a morte das crianças esperando que Jesus fosse atingido, que o rei dos judeus fosse atingido, é Herodes, que segundo a história, morreu 4 anos antes de Jesus nascer. Então, para quem estiver esperando o ano 2000, nós já chegamos. É um probleminha de acertar o calendário da história. José vai com a família para o Egito, lá eles ficam durante 8 anos, depois, em sonho, ainda José é avisado que ele poderia agora voltar ao seu país, à sua casa, que o perigo havia sido afastado, e José retorna com Maria e Jesus já na faixa dos 8 anos, e vão se instalar novamente na sua cidade, em Nazaré, na Galileia. O fato é que Jesus teve também uma infância normal, diferenciando-se apenas pela sabedoria, pela bondade natural que se desprendia dele. E é Lucas que diz o seguinte, que a graça de Deus estava sobre aquele menino. Nós temos poucas referências com relação à infância de Jesus e principalmente aquela faixa dos 14 até os 30 anos. Quando surgiu o livro A Caminho da Luz, nessa época eu era mais ou menos assim, bem jovem, devia ter uns 15, 16 anos por aí. Primeira coisa que eu achei que Emmanuel devia ter colocado no livro é o que Jesus fez dos 14 aos 30 anos. E Emmanuel não fala nadinha. As referências dos textos bíblicos acerca da infância de Jesus. É aquela célebre passagem em que a família se dirige a Jerusalém, porque os judeus tinham as sinagogas, os templos menores, onde as comemorações menores eram realizadas. Mas existiam as festas maiores, em que todos aqueles que podiam se dirigiam a Jerusalém. E às vezes a gente vê os filmes da época, aquelas ruas estreitas, aqueles camelôs, aquele povo se acotovelando, e deve ser realmente a realidade da época. Todo mundo se dirigindo para o mesmo ponto para uma comemoração. Família, camelo, cachorro, aquela confusão de gente. E diz o texto bíblico, é interessante, que a família de Jesus foi. Jesus não foi o único filho também, ele teve irmãs e teve irmãos. A família foi, José e Maria, os parentes, as crianças, participaram das festividades e já haviam feito 2 dias de caminhada quando alguém resolveu contar as crianças.
Chiquinho, Pedrinho, Salim, Joaquim, não sei das quantas, cadê Jesus? Jesus não estava. O que a família faz? Volta novamente e vão procurar Jesus, àquela altura adolescente, na faixa de 14, 15 anos. Procuram daqui, indagam dali e vão encontrar Jesus, sabe onde? Tranquilamente, no templo de Jerusalém, conversando com os doutores da lei. Mas o que é que um pirralho daquele tinha para falar para os doutores? O doutor da lei representava a classe mais instruída da época. Os rapazes das famílias mais ilustres, que eram destinados a ser doutores da lei, recebiam uma educação primorosa e era um cargo disputadíssimo. Quem leu Paulo Estevão, você vê que Saulo era o jovem educado pela família e aguardava a aposentadoria de Gamaliel, porque deveria existir um quadro fixo, para que quando Gamaliel se afastasse, Saulo assumisse o seu lugar nas funções no templo como doutor da lei. E lá estava Jesus, tranquilamente conversando, os doutores o ouviam, e vamos imaginar que Maria deve ter chegado com tudo como chegaria qualquer mãe terrestre. 4 dias, sem ter notícia do filho, tendo que atrasar, voltar aquela caminhada de 2 dias, chega lá, encontra o menino, Jesus deve ter olhado, pode parar mãe, está tudo bem. Eu estou aqui tratando dos negócios do meu pai. O pai de Jesus fazia o quê? Carpinteiro. O assunto ali não era a reforma do teto do templo. Mais tarde se vai compreender, e é Humberto de Campos que é sempre assim o repórter dos bastidores do mundo espiritual e de algumas notícias históricas, ele diz que Jesus, aos 14 anos, mas com plena consciência de quem ele era, em nenhum momento Jesus desconheceu ser o governador espiritual do planeta Terra e estar em missão ali para realizar a tarefa de quê? De deixar para a humanidade a mensagem e o exemplo do que é o amor. Foi por isso que Jesus encarnou aqui. Ele poderia ter se utilizado de vários missionários para transmitirem os seus ensinamentos. Mas o problema não era falar apenas, era viver. E ele não se dirigia apenas àquela meia dúzia de judeus ou de outras pessoas que foram os seus companheiros que conviveram com ele. Jesus estava vivendo essa mensagem para a humanidade real do planeta Terra, que segundo o Espírito Camilo é de 25 bilhões de almas. Então o problema não era falar, mas era viver. Porque muitas vezes nós falamos alguma coisa, mas por dentro aquilo ainda não é real. E em questão de amor, naquele momento a importância era que nenhum pensamento, nenhuma dúvida, nada, e só os espíritos puros é que têm essa condição de não se envolver, mesmo vivendo uma existência material num mundo primitivo, a matéria não lhe oferecendo nenhum constrangimento. E aquele adolescente, com a sua ascendência moral inquestionável, segundo Humberto de Campos, apresentou aos doutores do Templo de Jerusalém, que representavam naquele instante a cultura da humanidade terrestre, principalmente a cultura religiosa, ele simplesmente apresentou a filosofia do cristianismo. E possivelmente se apresentando como Messias, e aguardou durante 16 anos que eles lhe dessem um retorno. Veja, se o judaísmo tivesse aceitado a mensagem de Jesus, nós teríamos economizado muito tempo. Naturalmente, Roma, sendo, claro, a senhora ali daquele povo, os soldados, as famílias, haveria uma facilidade de assimilação do cristianismo e Roma seria responsável por divulgar ao mundo a mensagem do cristianismo. Jesus aguarda 16 anos, como ninguém lhe deu resposta, e com relação a esses anos, existem muitas suposições, autores que dizem que Jesus teria visitado
o Oriente, teria se banhado no conhecimento de Buda, de Sócrates, de Confúcio, e nós sabemos que é exatamente o inverso, não que ele não possa ter viajado, mas vamos considerar que qual era a função do primogênito? Tomar conta da família na ausência do pai. E ao que tudo indica, José desencarna nesse período. Nós não temos mais registros de José nos textos evangélicos depois dessa célebre passagem no templo. Nós vamos ver Maria, quando eles vão buscar Jesus, ele estava numa casa conversando, vai Maria e os irmãos, mas não existe nenhuma referência a José. Possivelmente Jesus manteve o seu trabalho na carpintaria, porque quando nós vamos ver mais adiante o início do trabalho de Jesus, ele pregando nas sinagogas, ele era conhecido, todo mundo sabia que Jesus era o filho do carpinteiro José e da senhora Maria. Se ele tivesse vivido 15, 16 anos fora, ele seria alguém desconhecido da comunidade. E ninguém desconhecia Jesus e a sua origem. Nesse período, portanto, ainda um ponto de interrogação, nós vamos reencontrar Jesus depois na faixa dos 30 anos. O filho de Isabel e Zacarias nasce, cresce ali, conhece a comunidade, todo mundo enxergando João. Por que nós estamos fazendo referência a isso? Existem apenas 2 nascimentos bem detalhados nos textos dos evangelistas, embora por Lucas e Mateus. É o nascimento de Jesus, e o nascimento de João é até mais detalhado ainda. Todo mundo prestou atenção naquele casal já idoso que acabou tendo um filho, colocaram o nome de João, porque quando Isabel dá a luz ao menino, as vizinhas vêm ali, aquilo que acontece, como é que vai chamar o menino, como vai ser, esperava-se que ele tivesse o nome de tradição da família. Como Zacarias não podia falar, o que é que ele fez? Ele pega uma tabuinha e escreve ali que o menino ia se chamar João. Nesse momento ele recobra a voz. E João também cresce, e nos textos evangélicos fica claro também que as pessoas reconheciam em João alguma coisa diferente. Que em João também se reconheciam as graças de Deus. Tanto Jesus como João foram reconhecidos como crianças diferentes nesse sentido. João começou o trabalho de precursor, ele era primo de Jesus. Humberto de Campos narra que a família se encontrava, que se conversavam, que conviviam. Enquanto Jesus passa esse período nebuloso, que a história ainda não detalhou exatamente qual foi, mas João começa o trabalho fazendo o adiantamento da mensagem do cristianismo. Eu não sei dos companheiros, mas parece que a história passou uma ideia de João assim, idoso, velho. Não, João morreu muito jovem, com 29 ou 30 anos. João, com 15, 16 anos, já fazia suas pregações e era de uma firmeza, de uma austeridade muito semelhante, depois nós vamos ver, a um profeta do passado chamado Elias, que havia vivido 900 anos antes dele. E João começa a fazer o seu trabalho. E da mesma maneira que Elias, quando Jezabel e Acabe introduzem no reino de Israel o culto a Baal, a Moloque, o rei agora, Herodes Antipas, também tinha uns probleminhas. Ele havia mandado o irmão, que era casado com uma senhora chamada Herodíades, ele despacha o irmão para o outro reino e acaba vivendo com a cunhada. E João acabava sempre falando, cobrando da casa real uma postura de dignidade, que eles deveriam dar o exemplo, que as adúlteras eram apedrejadas e o rei vivia em adultério. João não só fazia o lançamento da ideia da fraternidade, se rodeava de discípulos, como também, quando era oportuno, cobrar da casa real uma posição de dignidade, de nobreza, ele o fazia. E isso acabou indispondo no dia em que a liteira da Herodíades vai passando na rua, o pessoal joga umas pedras, acaba sendo decretada a prisão de João.
Nesse momento, é quando Jesus se recolhe aqueles 40 dias no deserto, é quando João é preso, é condenado e foi executado no ano 31 depois de Jesus. João começa o trabalho, apresenta Jesus à comunidade e depois Jesus começa as suas pregações, começa a fazer as primeiras curas. E a primeira cerimônia oficial do cristianismo para a humanidade terrestre é quando, no Sermão do Monte, Jesus faz toda aquela preleção acerca das bem-aventuranças, fala da responsabilidade diante da vida, é o momento em que ele transmite à humanidade a prece do Pai Nosso. Os judeus continuaram a sua vidinha. 70 anos depois de Cristo, Jerusalém é arrasada pelo general Tito, pelos romanos. Os levantes vão se sucedendo, mas todos infrutíferos. O que é que podia aquele pequeno povo contra o poder das legiões romanas? Em 132 depois de Cristo, 200 mil judeus são mortos e os demais são expulsos, é a diáspora. Em 325 depois de Cristo, Jerusalém é declarada católica por Constantino. De 325 a 1665, os judeus que emigraram aqui para a Europa, e alguns vieram até aqui para as Américas, mas os que ficaram na Europa foram muito perseguidos durante a Inquisição. Até que em 1945, quando da criação da ONU, e com a participação muito importante do estadista brasileiro Oswaldo Aranha, consegue-se reintegrar aos judeus as terras a eles pertencentes do Estado de Israel, e é onde novamente aquele grupo começa aí a se desenvolver, a continuar a sua vidinha. Nós vamos parando por aqui hoje. Eu sei que a história estava assim, hoje ninguém cochilou. Acho que eu vou contar mais histórias por aqui. Mas agora nós vamos na próxima reunião, apenas um pouquinho ainda dos primeiros trabalhos de Jesus, a reunião dos seus discípulos, e já entrando agora no segundo capítulo. Quem é que está com o Evangelho por aí? Meu reino não é deste mundo, porque a introdução e o primeiro capítulo nós estamos fazendo nessa sequência. Ainda na próxima semana, uma passagenzinha naquelas notícias históricas, ao começo do trabalho de Jesus, e depois já na reunião seguinte, meu reino não é deste mundo. E Carmen Sinira deixou para todos nós a poesia da noite de Natal, já que nesse mês nós estamos procurando assim sempre trazer poesias dentro desse clima de Natal. E ela nos diz o seguinte: noite de paz e amor, repicam sinos, doces, harmoniosos, cristalinos, cantando a excelsitude do Natal. A estrela de Belém volta de novo a brilhar ante os júbilos do povo sob a crença imortal. De cada lar ditoso se irradia a glória da amizade e da harmonia em festiva oração. Une-se o noivo à noiva bem-amada, beija o filhinho, a mãezinha idolatrada, o irmão abraça o irmão. Dentro da noite há corações ao lume, e há sempre um bolo em vagas de perfume sob claro dossel. Nascem canções e flores de mansinho, em édines fechados de carinho, de esperança e de mel. Mas lá fora a tristeza continua. Há quem chora sozinho em plena rua ao pé da multidão. Há quem clama piedade e passa ao vento, ralado de tortura e sofrimento sem a graça de um pão. Há quem contempla o céu maravilhoso, rogando à morte a bênção do repouso em terrível pesar. Como é triste a imensa caravana, que segue aflita sob a treva humana, sem consolo e sem lar. Tu que aceitaste a luz renovadora do rei que se humilhou na manjedoura para amar e servir, volve o olhar compassivo à senda escura, vem amparar os filhos da amargura que não podem sorrir. Desce do pedestal que te levanta e estende a mão miraculosa e santa ao desalento atroz. Para unir-nos no amor fraternalmente, desceu Jesus do céu resplandecente e imolou-se por nós.
Vem medicar quem geme na calçada, oferece à criança abandonada um velho cobertor. Traze a quem sofre a lúcida fatia do teu prato de sonho e de alegria temperado de amor. Visita as chagas negras da mansarda, onde a miséria súplice te aguarda em nome de Jesus. Há muita criança enferma, quase morta, que só pede um sorriso brando à porta para tornar a luz. Natal. Prossegue o mestre de viagem, em vão buscando um quarto de estalagem, um ninho pobre em vão. E encontra sempre a cruz ao fim da estrada, por não achar socorro nem pousada em nosso coração.